Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia, sua sexta-feira. Que seja maravilhosa. O final de semana está chegando. E que você tenha um final de semana incrível, com uma programação incrível, com a sua linda família, começando pela mesa. Não volte a pegar a maca. Você já se livrou dela. Não volte para lá. Levante-se e continue. Jesus disse: levanta e anda. Levanta e anda. Pega a sua maca, levanta e anda. Então não volta para lá. Em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, os que confiam no Eterno são como o monte Sião. Nada pode abalá-lo. É uma rocha segura em que você pode sempre confiar. As montanhas circundam Jerusalém e o Eterno circunda seu povo. Que mensagem! Sempre foi e sempre será assim. Os ímpios nunca tomarão o lugar nem a porção dos justos, para que não reine a violência. Sê bondoso para com os bons, ó Eterno, para com os que têm coração justo. Quanto aos perversos, o Eterno os prenderá e dará a eles o castigo que merecem, pois são incorrigíveis. Que haja paz sobre Israel. É isso aí. Nós não temos que temer. Já começa dizendo, os que confiam no Eterno são como o monte Sião. Nada pode abalá-lo. É uma rocha segura em que você pode sempre confiar. Confie em Deus. Simplesmente deposita sua confiança nele. Nós não temos por que temer. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não temos o que temer. Nós temos que confiar. Aprenda a confiar no Senhor. Se volta para Ele, com coração seguro. Sim, segurança aqui dentro, de que nós temos o nosso Abba. E Ele disse, não um homem, não temas. Você não precisa temer. Eu sou o Senhor. Eu sou o seu ajudador. Eu já vi gente vencer. Assim, situações dificílimas. Problemas intransponíveis. Impossíveis. Mas se renderem a situações assim infinitamente inferiores, a situações pequenas. E eu posso lembrar de alguém, o Jonas, aquele que venceu o grande peixe, mas não conseguiu vencer o verme. Mas Deus disse a Jonas:
Ó, mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso? Por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Eu vou até pedir para colocar aqui para você não esquecer. Jonas venceu o grande peixe, mas não venceu o verme. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Ó, guarda isso aqui. Você venceu coisas grandes, mas se ressente por coisas mínimas. Não está conseguindo ver o propósito de Deus e suas verdadeiras vitórias. Então, o que o Senhor está dizendo? Pare. E não siga o exemplo de Jonas, que não entendeu e não aceitou o propósito de Deus, não enxergou o valor no que Deus vê valor. Ele começou pagando para sofrer. Comprou, pagou uma passagem para fugir do Senhor. O que chega a ser engraçado, porque nós estamos falando de um profeta que me parece experiente, mas que, assim, de uma maneira tão cega. E o que o cegou? Seus sentimentos. Os sentimentos arrasam com a vida de uma pessoa que se submete a eles e é guiada por eles. Ele foi guiado não pela fé, ele foi guiado pelos seus sentimentos. Os assírios tinham feito muito mal a Israel e ele, assim, tinha horror aos assírios. E agora o Senhor manda exatamente o Jonas, que perdeu pai, família, amigos, por conta da maldade dos assírios. Nínive era a capital da Assíria. Um império terrível, perverso. E o Senhor manda o Jonas ir lá pregar em Nínive e anunciar que em 40 dias tudo aquilo ia ser destruído. Ele, olha, o Jonas ele pode ser considerado como o homem de mais fé da Bíblia. Sim, porque ele creu tanto que se o povo se arrependesse, olha só, ele creu que o povo podia sim se arrepender e Deus teria misericórdia do povo. Gente, eu fico assim encantada. É uma história muito interessante. Ele não gostava dos assírios, tinha uma mágoa profunda, mas lá dentro, ele mesmo fala, né? Você leia, o livro é pequenininho, ele mesmo fala: eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei. E era exatamente isso que eu temia. Que esse povo viesse a se arrepender e o Senhor perdoasse. O que me encanta é que, apesar da maldade dos assírios, ele acreditou que sim, eles poderiam se arrepender. E se eles se arrependessem, o Senhor iria perdoar.
que foi o que aconteceu. Então, com medo do povo, dele pregar, o medo de ter sucesso no ministério. É interessante que o Jonas é o profeta que teve muito sucesso no seu ministério e ficou deprimido por conta disso. Você já viu uma pessoa que obtém êxito, tem sucesso e agora se deprime porque teve sucesso? Então, muito bem. Agora ele paga para sofrer. Compra uma passagem e foge para Tarsis. O Senhor mexeu na natureza. Veio uma tempestade que, para aqueles marinheiros experientes, era um negócio que eles chegaram à conclusão que aquilo era espiritual, que aquilo não era natural. E não era mesmo. E, por fim, nós conhecemos a história. Ele foi jogado ao mar e engolido por um grande peixe. E dentro desse grande peixe, ele se arrependeu. Ele viu a morte, mas ele se arrependeu. E o Senhor mandou que o grande peixe o vomitasse na praia. E a palavra veio a segunda vez, porque Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. O que ele falou lá atrás, continua valendo agora. Ele não muda de ideia. Nós podemos nos enganar com aquele pensamento. Não, Deus já esqueceu. Deus vai me entender. Deus já... Não, ele mudou de ideia já. Ele já esqueceu. Não. Às vezes nós achamos que estamos esperando por Deus, mas é Deus que está esperando por nós. Porque Ele nos deu uma direção, nós não obedecemos e ainda estamos acreditando, nos enganando de que Ele já esqueceu, que vai vir uma outra palavra. Não é assim? Quantas vezes eu encontrei pessoas que já tinham recebido uma palavra do Senhor e disseram para mim, eu quero que Deus fale comigo. E a minha pergunta foi, o que Deus falou com você a última vez? O semblante da pessoa, eu já vi vários. Ao fazer essa pergunta, o semblante caiu. Por quê? Porque é comum, é mais comum do que a gente imagina. Nós podemos sim acreditar sinceramente numa mentira. Eu tenho feito essa pergunta. Qual é a sua mentira mais sincera? Porque nós podemos estar sinceramente enganados. Nós podemos estar seguindo um caminho de engano com muita sinceridade. Nós podemos sim acreditar, assim, profundamente, que Deus já esqueceu, que Deus vai mudar de ideia, mas Ele não vai. Que Ele vai nos entender, mas Ele não vai. Ele não vai. Muito pelo contrário. Ele vai abalar para tirar tudo que é abalável. Ele vai fazer desmoronar, cair todas as nossas construções na areia. Ele vai, sim, permitir situações que vão mexer nas nossas áreas mais profundas para que possamos dar ouvidos a Ele. O Jonas teve que ir para as entranhas do grande peixe, para ouvir a Deus, para se humilhar, se arrepender e então ser vomitado
e agora ouvir pela segunda vez a mesma direção. Vá para a grande cidade Nínive e pregue contra ela. Ele foi. Levava 3 dias para percorrer a cidade. Ele fez em 1 dia. A palavra dele chegou até o rei sai do trono, tira as roupas reais, as vestes reais, se veste pano de saco, proclama um jejum que atingiu até os animais, e todo o povo se humilhou. Ele influenciou a cidade toda, o povo se arrependeu, Deus perdoou, e o Jonas ficou mal. Você vê? Ele não aceitou. E agora, revoltadíssimo, ele responde para Deus como alguém que tá cego pela sua amargura. Ele venceu o grande peixe. Ele venceu, começando pelaquela tempestade, que ele foi jogado ao mar. Ele venceu, mas não conseguiu vencer o verme, porque o Senhor fez nascer, foi até esse questionamento do Senhor. Como é que você se ressente por uma planta que você não plantou, não regou, não fez crescer? E você continuar lendo, o Senhor fala, e você está incomodado por eu ter perdoado 120.000 pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Porque o Senhor fez nascer uma planta da noite para o dia e também mandou, da noite para o dia, apareceu ali para fazer sombra para o Jonas. E ele agora ele manda mesmo, que uma lagarta vá e coma aquela planta. E aquilo deixou ele em fúria. E o Senhor mostra para ele, você está vendo como são as pessoas? Você não aceita o perdão para essas pessoas cegas. Mas você está se doendo por algo que você não plantou, não podou, não fez crescer, que você não teve participação nenhuma. Mas fazia sombra na cabeça dele. Você está vendo? Às vezes nós estamos remoendo coisas assim, tão sem sentido. Estamos apegados a coisas que não fazem sentido. Já vencemos coisas tão grandes. Ele venceu o grande peixe, mas não conseguiu vencer o verme, porque ele o livro de Jonas termina com ele desse jeito. E eu vejo isso acontecer com muita gente. Gente que venceu coisas grandes, mas agora estão ressentidas por coisas tão pequenas. Estão paradas por coisas pequenas, estão remoendo coisas insignificantes, estão sofrendo como Jonas por algo que ele não teve participação nenhuma. Cuidado, porque Paulo disse que Satanás, ele não vai aparecer com aquela imagem horrível. Não, ele se transforma em anjo de luz para nos enganar. Ele chega de uma maneira tão sutil que você pode não perceber que é ele. Tem coisa que está na cara. Está na cara que é o diabo. Mas aqui, o Jonas não estava percebendo o quanto o mal estava tendo poder sobre ele através do quê? Dos sentimentos dele. Ele estava
Ele estava tomado por sentimentos, por uma amargura. E ele não percebeu o quanto ele estava sendo roubado. Ele não conseguiu enxergar que Deus era com ele. Estava usando a vida dele para algo tão grande. Ele não conseguiu ver a bênção, o sucesso que ele teve no seu ministério, porque ele estava possuído pelos sentimentos. Ele venceu coisas muito grandes, mas agora não estava conseguindo vencer uma coisa pequena. Venceu o grande peixe, mas não conseguiu vencer o verme. Eu quero que você fique com isso. Porque talvez você venceu coisas muito grandes. E agora, você não está conseguindo vencer um verme. Você não está conseguindo vencer um sentimento. Você talvez está se doendo por algo que não faz sentido. Não fazia sentido, Jonas, não aceitar o perdão para os ninivitas, mas está com tanta raiva por conta de uma árvore que o próprio Deus falou: você não plantou, você não podou, você não fez crescer, você não teve participação nenhuma. E você sente mais por algo que você não teve nenhuma participação do que o sucesso que está sendo aqui o seu ministério em Nínive. Todos se arrependeram. Mas os sentimentos cegam as pessoas, escravizam de tal maneira que a pessoa fica cega, tola, ela não pensa, ela não tem sensatez, ela fala bobagem. Você lê o texto, leia você, e você vai ver se esse homem está falando coisa com coisa, se faz sentido. Não, não faz. Por quê? Porque ele estava tomado de amargura. Tomado pelos sentimentos dele. Cuidado. Cuidado, não deixe o mal cegar você, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Não deixe o mal dominar você. Busca discernimento. Clama aos céus. Porque sentimentos afundam com a vida das pessoas. Um sentimento desalinhado da verdade, desalinhado de Deus, pode alterar a sua vida para sempre. Cuidado para não cair num buraco como esse. Depois de ter vencido coisas tão grandes, agora ficar aí ressentido por coisas pequenas. Cuidado para Satanás não ter domínio sobre você e depois de você ter vencido o grande peixe, agora não consiga vencer um verme. Cuidado. Cuidado com a cegueira que os sentimentos causam. E Satanás usa dos sentimentos para alterar a vida da pessoa, para levá-la a tomar decisões que ela vai se arrepender, para ela não ver, ela não consegue ver, sabe, com clareza, com sensatez, aquilo que está certo diante de Deus. Muito pelo contrário. Ela agora começa a se prender a coisas irrelevantes, a dar valor ao que não tem valor e a tomar decisões desalinhadas de Deus. Deus ama você. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. Visita os corações agora. Passa do teu sangue, Senhor. Queima cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Eu repreendo essa cegueira demoníaca, esses sentimentos demoníacos, esse peso, essa opressão que está sobre essa pessoa. Eu repreendo esse ataque espiritual que veio sobre ela. Eu repreendo esse espírito de derrota que tem se instalado na vida dela através de pensamentos e sentimentos malignos, traiçoeiros. Eu repreendo em nome de Jesus. Liberta agora. Cubra o teu povo com teu sangue. Acampa os teus anjos ao redor. Levanta. Cada um, fortaleça. Senhor, renova as forças, traz um renovo para a vida dessa pessoa. Alegria do Espírito, paz, a paz que excede todo o entendimento. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Consagro tudo e oro por sabedoria, discernimento, inteligência do Espírito, visão espiritual. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu oro por abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, porque nós precisamos. E onde os programas estiver chegando, que vidas estejam sendo completamente libertas, restauradas, fortalecidas. Senhor, que eu deixe agora pessoas curadas. Sim, uma cura que acontece na alma. Que eu deixe gente forte aqui. Eu oro por uma restauração espiritual, por cura nessas emoções. Eu abençoo o teu povo com libertação em nome de Jesus e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que sara, domingo batismo e vamos de glória em glória. Conta com a gente, é um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Os limites que aprisionam sua vida podem nascer da falta de fé. Mas quem decide vencer precisa ativar algo poderoso: a fé no Deus vivo. Pessoas com espírito de vencedor não aceitam viver presas ao fracasso. Elas escolhem acreditar, avançar e permanecer firmes. Cerque-se de fé. Rejeite o fracasso. Assuma uma postura de vencedor e descubra o poder transformador da fé.